quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 8. Hoje pela manhã nós estivemos falando no verso 6 e 7, e agora à noite nós vamos terminar esse assunto no versículo 8 em diante. Eu quero que você fique muito atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Não permita que nada tire a sua atenção, que você esteja atento à voz de Deus, porque hoje Deus quer falar ao seu coração, hoje Deus quer falar à sua vida. Não deixe que nada tire a sua atenção, para que você ouça a voz do Senhor e seja transformado por essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Atos capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 13, quero lembrar os irmãos para ficar atento ao visitante. Talvez tenha alguém do seu lado que está sem a Bíblia, compartilhe com ele, para que ele possa ler também a palavra do Senhor juntamente conosco. E diz assim, eu vou ler, eu quero que você fique bem atento à leitura da palavra do Senhor. E como, versículo 8 do 1, estou no 8 do 2 ali. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, por essa palavra maravilhosa, essa palavra de poder, essa palavra viva, que é a verdade. Em nome de Jesus, comunique graça ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, e nós nos colocamos à sua disposição para o teu serviço, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós somos chamados para servir como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, como missionários da igreja de Cristo. Cada cristão é um missionário, cada membro da igreja, cada pessoa que faz parte do reino de Deus, ou melhor, cada um que foi alcançado por essa mensagem, tem que ser um divulgador dessa mensagem de boas novas, aonde ele estiver e aonde ele for. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, um médico, que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias e que relatou todos os acontecimentos dessa viagem. O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido como livros dos Atos do Espírito Santo através da igreja. E de fato nós vamos ver que Cristo morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito, e através da igreja, por causa do seu Espírito, a obra que Cristo começou, ela é continuada, desenvolvida, ampliada, e o próprio Jesus disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele tinha feito. E de fato, no fim do primeiro século da era cristã, o evangelho já tinha alcançado quase todos os lugares no mundo conhecido. Você já pensou isso? 60 anos, 70 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, o evangelho já tinha chegado em vários lugares do Império Romano e até mesmo aos povos bárbaros que ficavam à margem daquele império. Porque aquela mensagem de poder, aquela mensagem de graça, aquela mensagem de restauração, de reconciliação, entrava no coração e transformava a vida daquelas pessoas através do poder e da graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, minha palavra pela manhã hoje, e minha palavra agora à noite, é sobre esse nosso papel como missionários, como servos do Senhor, como aqueles que foram chamados para anunciar essa mensagem. E o primeiro capítulo de Atos, principalmente os versículos que eu li, mostra Jesus conversando com seus discípulos.
E o versículo 8 é a última palavra de Jesus para os seus discípulos após a sua ressurreição. E no versículo 4, nós não lemos, mas faz parte também desse texto, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até ser revestidos de poder pelo Espírito, para continuarem a propagação dessa mensagem, para continuarem anunciando essa mensagem, para terem poder, sabedoria e graça, para que o Espírito de Deus impulsionasse os seus discípulos para falar e anunciar das boas novas. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de trazer para nós algumas lições sobre a capacitação que o Espírito dá a nós como crentes para continuar o ministério que Cristo iniciou, para falar do Evangelho, para testemunhar da palavra do Senhor e para alcançar o mundo. É interessante que Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Essa talvez seja a lição mais preciosa que nós podemos ter em relação ao nosso trabalho como missionários e como os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem é: o poder da pregação, o poder do Evangelho e o alcance do Evangelho não está baseado em poder humano ou sabedoria humana, mas no poder de Deus. É muito claro a ordem de Jesus. Ele disse aos seus discípulos: não saiam, esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito venha sobre vocês, para que vocês tenham autoridade e poder para pregar esse Evangelho. E meus irmãos, é claro para nós em todas as Sagradas Escrituras que todas as obras que Deus realizou através dos seus servos não foram feitas pela genialidade dos instrumentos que Deus usou, muito menos pela coragem desses instrumentos ou a capacidade intelectual deles. Mas toda a obra que Deus realizou através do seu povo e através da igreja foi porque o Espírito Santo de Deus e o próprio poder de Deus estava sobre aquelas pessoas, dirigindo aquelas pessoas e usando aquelas pessoas como instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, eu tenho algumas dúvidas sobre alguns métodos de evangelização, missão e crescimento da igreja que nós usamos hoje em dia. Hoje a igreja ela precisa crescer, ela precisa expandir. Hoje a igreja precisa alcançar vários lugares e várias pessoas e até mesmo vários países. Mas muitas vezes os métodos que nós usamos não são os métodos que Deus usa ou que Deus quer que a sua igreja use. Porque poder humano e capacidade humana nunca mudará o coração do pecador. O homem não é convencido racionalmente para que ele possa crer no Senhor, porque conhecer a Deus e a fé do conhecimento, Tiago vai dizer que até os demônios creem dessa forma, e o que acontece com eles? Tremem. O conhecimento espiritual que transforma a nossa vida não é fruto do poder do homem ou da capacidade de convenção ou de convencimento que o homem pode ter, ou poder de persuasão que alguém pode ter sobre o outro. Não é mero conhecimento intelectual, mas é poder de Deus, que é dado pelo próprio Deus através do seu Espírito, que convence e que transforma a vida do homem. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque o primeiro passo da igreja, para começar a sua obra de missão e de evangelização, é pedir que Deus a revista com o seu Espírito, é pedir que Deus a dê poder, e dê poder à igreja com o seu Espírito, para que ela possa avançar poderosamente e alcançar o mundo. Porque a ação da igreja, o poder da igreja, começa através da capacitação que o Espírito Santo dá aos crentes. Esse poder que vem do alto, que nos capacita a viver para a glória e para a honra de Deus. Por isso, nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou, lá em Mateus, capítulo 9, nos seus últimos versículos.
grande é a seara, e poucos são os seus trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, porque a ação de Deus de evangelização, de missão, de trabalho, de alcançar os perdidos, é uma obra única e exclusiva de Deus e do poder de Deus sobre a igreja. Por isso a igreja precisa ter um trabalho forte, não somente de preparação dos seus membros para serem missionários, evangelistas e pregadores do evangelho, mas para que o poder de Deus venha sobre a igreja e capacite a igreja para ela testemunhar dessa graça do Senhor. Por quê? A obra missionária é fruto do poder do Espírito sobre a igreja. Toda igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela será uma igreja operosa no seu trabalho missionário, será uma igreja operosa no seu trabalho de evangelização, porque o Espírito coloca a igreja nesse caminho, o Espírito dirige a igreja nesse caminho, porque o trabalho missionário é a obra do Espírito Santo, através do povo dele, que é a sua igreja. Então nós temos que pedir a Deus, que Deus nos revista de poder. Deixa eu contar um testemunho para vocês, da primeira igreja presbiteriana de Valadares. Um dos pastores, que foi pastor aqui de Caratinga, e começou o ministério dele aqui em Caratinga, o reverendo Bonés Leitão, foi pastor da primeira igreja presbiteriana em Valadares. E quando ele foi pastor lá, ele começou um ministério de oração e de campanhas de oração na igreja, para que Deus pudesse usar aquela igreja para ganhar a cidade e também para alcançar o mundo. E a igreja começou a orar, e o reverendo Antônio Elias conta em um dos seus sermões o testemunho do que Deus estava fazendo na vida da igreja de Valadares. E ele morava, e era pastor da igreja de Teófilo Otônio nesse período, e ele foi lá para Valadares, numa reunião do presbitério, que foi sediada pela primeira igreja de Valadares, e a igreja estava orando para esse propósito, para que Deus pudesse usar aquela igreja para ganhar Valadares e ganhar o mundo. E ele perguntou ao reverendo Boanerges: reverendo, até quando nós vamos ficar orando? Essa vigília vai até que horas? O reverendo Boanerges disse: até o momento que Deus nos responder e nos revestir de poder. E eles começavam a orar, e orar, e orar. O reverendo Antônio Elias diz que a reunião de oração começava com 50 pessoas e depois ela terminou com mais de 300 pessoas orando e pedindo que Deus revestisse aquela igreja de poder. E se nós formos olhar a história da primeira igreja presbiteriana de Valadares, vamos ver uma igreja forte, uma igreja que saiu dela grandes pastores, grandes evangelistas, grandes missionários, e um dos maiores evangelizadores que eu já conheci, o presbítero Arsênio Lúcio, é fruto desse trabalho de oração da igreja de Valadares. Ele se converte lá e vai para Alvorada, em várias regiões, pregando o evangelho, e aonde o Arsênio ia, ele pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só para você ter uma ideia, um dia eu fui visitar o Arsênio, uns parentes com ele, fui com ele, lá em Divino de Carangola, e aonde ele chegava, no comércio, ele chamava, falou assim: você conhece a Jesus? E apresentava Jesus para as pessoas, todo lugar, seja conhecido, não conhecido, parente, não parente, todo mundo que encontrava com Arsênio ouvia do evangelho do Senhor Jesus. O presbítero Milton Brasil está aqui, é fruto também desse trabalho de missão, de evangelização da primeira igreja presbiteriana de Valadares, e várias outras pessoas que foram alcançadas pelo ministério daquela igreja, porque uma igreja decidiu orar e buscar poder do alto para poder ministrar e pregar o evangelho e fazer a diferença e alcançar os povos e ser uma igreja evangelista e missionária. E Deus derramou sobre aquela igreja do seu espírito, e aquela igreja cresceu, e aquela igreja expandiu, e aquela igreja mudou a história de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Por que, meus queridos irmãos? Quando o povo de Deus busca a direção certa para fazer a obra do Senhor, não existe nada, nenhum poder desse mundo que possa impedir a ação da igreja, o trabalho da igreja, a ministração da igreja, porque quando a igreja é revestida de poder pelo Espírito Santo, ela é capacitada de maneira sobrenatural para fazer a obra do Senhor. Por isso nós precisamos clamar a Deus, para que possamos receber esse poder do Espírito. Eu não quero dizer que a igreja não tenha o Espírito, a igreja tem o Espírito. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito está sobre a igreja e permanecerá sobre a igreja até o dia que o Senhor voltar. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma ordem,
Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós não podemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito Santo. E esse é o nosso papel primordial como igreja. Se queremos ser uma igreja missionária, uma igreja evangelística, é pedir que Deus derrame sobre nós o teu Espírito, é orar para que sejamos revestidos de poder do alto, para que esse poder da graça, do poder, do dinamismo de Deus esteja sobre nós, para nos capacitar a fazer a sua obra, a pregar o evangelho, a sustentar missionários e a alcançar Caratinga e também o mundo. Então nós precisamos de orar. A igreja precisa colocar os seus joelhos no chão. Você na sua casa todo dia precisa orar para que Deus revista a nossa igreja de poder, para que Deus te revista de poder, para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós e nos capacite. Nós podemos ver aí o trabalho da igreja, a Assembleia de Deus, o quanto que essa igreja cresceu. Hoje é a maior igreja evangélica do Brasil. E eles chegaram 50 anos depois de nós. 50 anos depois de nós. Se você for olhar o trabalho missionário da Assembleia de Deus, é um trabalho extenso. A igreja que envia missionários em vários lugares. Se você for olhar cada canto desse aqui em Caratinga, você vai andando nas roças, você vê lá Igreja, Assembleia de Deus, Ministério tal, Igreja, Assembleia de Deus, Ministério tal. A gente até brincava quando a gente passava perto desses lugares pequenos e tinha uma Igreja Assembleia, que onde tinha Coca-Cola, pão com salame e a Igreja Assembleia de Deus, tinha chegado a civilização. E todo lugar que tinha um pouquinho de casinha, tinha ali um trabalho da Igreja Assembleia de Deus. Por quê? Porque esses irmãos estavam clamando e buscando da graça do Espírito, da sabedoria de Deus e desse poder que o Espírito manda sobre o seu povo, para que possamos ter graça, sabedoria e direção de Deus para poder anunciar e ministrar o Evangelho. Você tem orado para que Deus faça isso na nossa vida e na nossa igreja? Se você não tem orado ainda, eu quero te desafiar a orar e a buscar de Deus essa graça para a nossa igreja e para o nosso povo, para a cidade de Caratinga, para as igrejas evangélicas de Caratinga, que o Senhor nos revista de poder. Não é uma nova visitação do Espírito, não é um novo Pentecostes, não é isso que eu estou pregando, mas uma plenitude da graça de Deus, um mover de Deus, um agir de Deus sobre nós, porque o trabalho de evangelização e missão nasce de uma igreja que está repleta, cheia do Espírito Santo do Senhor. E aí Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles receberiam esse poder quando o Espírito descesse sobre eles. E aí eles estavam orando no dia de Pentecostes e o Espírito desce sobre a igreja. E nós sabemos as manifestações que foram realizadas lá, manifestações missionárias, manifestações que mostravam a universalidade da igreja. E é interessante que no dia de Pentecostes todos estavam ali em Jerusalém, vários judeus de várias outras nacionalidades. E por que isso? Deixa eu dizer para você, os judeus quando foram levados para o cativeiro, alguns voltaram para Jerusalém, mas nem todos. Alguns foram espalhados pelo mundo, pelo Império Romano todo. E ali onde eles ficavam, eles adotaram um pouco da cultura, inclusive a língua do país onde eles moravam. Só que no Pentecostes e nas festas que o povo de Israel realizava, esses judeus que moravam em vários lugares, vinham para Jerusalém para adorar a Deus. No dia de Pentecostes eles estavam lá. E uma das ações que o Espírito Santo realizou na igreja, quando ele veio sobre os discípulos de Jesus, foi fazer com que eles falassem as grandezas de Deus em outras línguas. Até os pentecostais acabam confundindo isso, né? E faz do dom de línguas um espetáculo de demonstração de poder e de egocentrismo. E pouco tem do Espírito Santo. Eu falo isso sem medo por causa das Sagradas Escrituras. E a igreja recebe poder. E eles começam a falar.
E aqueles estrangeiros, judeus que estavam ali, começam a ouvir do Evangelho e das grandezas de Deus nas suas línguas. E eles ficam assustados e perguntam: o que é isso? O que está acontecendo? Que movimento é esse? E só para a gente ter um link interessante, quando Deus quis separar os povos, lá em Babel, o que Deus fez? Deus mandou diversidade de línguas. Lá em Babel, Deus dividiu todos os povos, e a Bíblia fala que ali Deus repartiu as nações, dando línguas diferentes para cada grupo, e eles foram se agrupando e indo para lugares do continente, do mundo conhecido, e povoaram a terra. Babel é onde Deus dividiu todos os povos. Deus fez isso através da diversidade de línguas. Agora em Pentecostes, através da igreja, Deus traz outra ação no mundo para unir todos os povos. Lá em Babel, Deus dividiu. Aqui em Pentecostes, Deus une. E de que maneira? Através da diversidade de línguas. Dois fatos, duas ações de Deus no mundo, um para dividir os povos e outro agora para unir os povos. E debaixo de qual bandeira? A bandeira do Evangelho, da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, da universalidade do Evangelho, onde Deus estará unindo todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e todas as nações. E quando Pedro prega esse Evangelho, no poder do Espírito, diz a palavra de Deus, que houve um acréscimo à igreja de mais de 3.000 almas. Mais de 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Só Jonas teve um sucesso evangelístico maior do que Pedro, né? Jonas converte uma cidade toda, Nínive toda. Pedro 3.000. Numa só pregação. Depois a Bíblia fala que foi mais 5.000, e a igreja foi crescendo, e daqui a pouco a igreja era uma multidão. Por quê? Uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que será testemunha de Cristo, e carregará sobre ela o poder de Cristo, que cativa as pessoas, que alcança as multidões e que transforma a vida de todo aquele que ouve e que crê nessa mensagem do Evangelho. E meus irmãos, eu tenho medo de dizer isso. Eu entendo claramente que nós temos muitas vezes poucos resultados, porque nós buscamos pouco do poder de Deus. Eu vejo que nós temos poucas pessoas se convertendo hoje, porque a igreja busca pouco do poder de Deus. E muitas vezes as pessoas que vêm para a igreja, elas não vêm porque se converteram de fato. Elas vêm porque acham o lugar bonito, porque a igreja tem um marketing legal, porque a igreja tem uma propaganda boa, porque o pastor é simpático, ou porque a igreja acolheu bem a pessoa, mas não por causa do poder do Evangelho. E pessoas que vêm para a igreja convencidas, não convertidas, elas sairão da mesma forma que elas vieram. Agora, pessoas que o Espírito Santo e o poder de Deus, através do Espírito dele, muda e converte, elas se tornarão não só membros da igreja, mas comprometidas com a ação de Deus e com a obra de Deus através da igreja dele. Por isso nós precisamos nos revestir de poder, para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho e para fazer diferença. E meus queridos, eu quero clamar a vocês e pedir a vocês e suplicar a vocês que nós possamos orar para que Deus faça isso na nossa igreja, orar para que Deus use a nossa igreja de maneira extraordinária. Os campos estão brancos, prontos para serem colhidos, as pessoas estão sedentas de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não existe porta que você bata que não seja aberta por causa da palavra do Senhor Jesus. Nós temos um país onde anunciar o Evangelho não é proibido. As pessoas hoje estão livres para falar e para ouvir do Evangelho de Jesus da nossa nação.
E nós temos nos envolvido muito pouco. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos pouco do Espírito. Nós temos feito muito pouco, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não temos sido revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus. Isso já não faz parte da nossa preocupação. Sabe por que nós temos feito pouco? Porque na verdade nós somos mais carnais do que espirituais. Nós amamos mais as coisas desse mundo do que as coisas do Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, orar incessantemente, jejuar, buscar a Deus e buscar um avivamento de Deus para a nossa vida pessoal e para a vida da nossa igreja, porque se isso não acontecer, meus irmãos, pode ter certeza que muitas igrejas presbiterianas ou muitas igrejas evangélicas fecharão as suas portas, mesmo que não seja fechar as portas físicas, mas as portas espirituais, como a igreja de Laodiceia, onde Jesus está à porta batendo, onde que a igreja é dita cristã, mas o Cristo, que é o Senhor da igreja, está do lado de fora, porque não é a igreja que busca o Senhor, que tem essa preocupação em alcançar o mundo, em alcançar a sociedade. Meus irmãos, nós temos que ser incansáveis nessa missão, nós temos que trabalhar, tentar, insistir, buscar vários meios, várias formas, de várias maneiras, para que o Evangelho seja pregado. Nós temos que ser incansáveis nessa missão, e para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Ore ao Senhor, busque o Senhor, peça poder de Deus sobre a sua vida, para que Ele possa te santificar, para que Ele possa trabalhar no seu coração, te dando capacidade, te dando sabedoria, colocando pessoas no seu caminho, para que o Evangelho seja pregado, abrindo a sua boca, te dando capacidade, para que o Evangelho seja poder de Deus na sua vida, e aonde você estiver. Peça a Deus para você ser um instrumento de Deus, peça a Deus para Deus revestir a nossa igreja de poder. Vamos orar para que isso seja uma realidade, porque nós precisamos disso, meus irmãos, nós necessitamos disso, e é impossível a igreja ser uma igreja missionária, se ela não for revestida pelo poder de Deus, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Não é templo bonito que faz as pessoas participarem do culto à igreja. Não é. Não é marketing. Estou dizendo, não estou falando contra essas coisas, não. Essas coisas fazem parte, mas elas não são essenciais. Não é um louvor profissional. Eu já fui em igrejas que as pessoas cantavam desafinado, que o violão fazia um som que parecia mais um amontoado de abelha do que um instrumento musical, mas as pessoas estavam ali cheias da graça do Senhor, cheias de alegria, cheias de vigor, cheias de disposição. Muitas vezes nós viemos aqui para adorar, meus irmãos, e nós estamos parecidos com pessoas que estão participando de um velório. O ânimo nosso é igual o ânimo de uma criança que vai tomar injeção, não é? Aquela alegria. Por quê? Falta do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Nós precisamos desse Espírito. É essencial, é primordial sobre nós. Nós precisamos de orar por isso, porque o Espírito Santo nos santificará, nos lembrará toda a verdade que Cristo pregou. O Espírito Santo nos dará poder para ser testemunhas. É interessante que a palavra grega aqui para testemunha é mártires. E para você ter uma ideia, dos discípulos de Jesus, quase todos foram mortos, só João que não morreu assassinado. Todos eles foram martirizados por causa da fé. Todos eles pregaram até a morte. Pedro, um iletrado, um pescador, ficou diante do sinédrio, da nata intelectual dos judeus. E diante do sinédrio ele deu um testemunho. O sinédrio obrigou ele, depois dele ter sido preso, chicoteado,
Sinédrio fala com ele assim: não fale mais desse evangelho, não fale mais desse Jesus. E Pedro, diante daquelas autoridades, diz assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. Pedro e João, subindo para o templo, encontra um paralítico, e o paralítico pede a ele dinheiro. Ele diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou, vos dou. Levanta e anda. E aquele homem levanta e sai andando, para testemunho do evangelho, porque eram homens que estavam cheios do poder de Deus, eram homens que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que buscar, meus queridos irmãos, se queremos ser uma igreja missionária, uma igreja evangelística, uma igreja parceira na evangelização do mundo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar os nossos joelhos no chão, consertar a nossa vida com Deus e caminhar com o Senhor, para que a nossa igreja seja repleta desse poder que vem dos céus. E eu quero te convidar aqui à frente para você orar comigo. Você que precisa de ser revestido de poder, você que quer se colocar na brecha para servir o Senhor, eu quero te convidar aqui à frente, eu quero que você venha aqui, que eu vou orar por você. Você vai fazer um compromisso de se dedicar à oração para essa questão, para que Deus abençoe a nossa igreja, para que Deus use a nossa igreja, para que Deus revista a nossa igreja de poder. Eu quero te convidar aqui à frente, que eu quero orar por você. Quero colocar sua vida diante de Deus. Quero pedir que Deus esteja te usando, te capacitando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para sermos testemunhas de Jesus aqui em Caratinga e quem sabe no mundo. Eu tenho orado para Deus levantar missionários na nossa igreja, vocacionados aqui na nossa igreja, pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Eu quero que você seja um desses instrumentos que Deus vai usar para alcançar a nossa cidade, aonde você estiver. Que Deus esteja te levantando poderosamente, e te revestindo de poder, e te dando graça, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós e por nós. Que essa igreja seja uma igreja cheia do poder de Deus. Mesmo que nós não venhamos a ter outra coisa, mas que o poder de Deus esteja aqui. Que as pessoas entrem aqui e sintam que aqui está a presença do Senhor, e que o poder de Deus é real sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Vamos orar por isso. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, vamos pedir que Deus nos revista desse poder para a honra e glória dele. Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, o nosso pastor, ó Pai, nós queremos orar nessa noite, para que o Teu Espírito venha sobre nós, para que a capacitação espiritual que o Senhor dá à sua igreja, para ela ser testemunha, esteja sobre nós. Que nós possamos amar e desejar o Senhor, que o Senhor seja o desejado e o amado da nossa alma, que não haja preocupação maior em nós e no nosso coração do que satisfazer e fazer a sua vontade, que nós possamos nos preocupar e investir do nosso tempo, do nosso dinheiro, para alcançar essa cidade, mas isso só será possível se o Seu Espírito nos capacitar, se o Senhor nos revestir de poder, porque não existe, ó Pai, outro caminho para a igreja ser testemunha do Senhor, a não ser através do mover espiritual e sobrenatural do Senhor sobre a sua igreja, porque não é filosofia humana, não é pensamento humano, não é marketing, não é qualquer conhecimento místico que dá poder à sua igreja, mas é o Seu Espírito. E Seu Espírito veio sobre nós em Pentecostes e permanece sobre aqueles que creem em Cristo. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos revista de poder, dá-nos plenitude do Teu Espírito, nos ajude a sermos plenos do Senhor, e que em nome de Jesus essa igreja seja uma igreja viva, atuante, poderosa, alegre na adoração, pronta no serviço, uma igreja que ama o Senhor e a Sua palavra, que em nome de Jesus o Senhor faça algo grandioso, extraordinário, através do Seu povo, que venha um avivamento sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, um despertar espiritual sobre nós. Oh Pai, tenha misericórdia de nós e visita-nos, é que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha irmã, que Deus te reviste de poder, que seja um instrumento de Deus para a glória dele, que essa igreja cresça em obra, em trabalho, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo.